Eu acabei de gravar o inteira e o meu microfone estava desligado. Agora a gente faz de novo. Vamos lá. E aí, galerinha? Beleza? Opa, tem que botar aqui o PDF. Áudio teste 1. Sim, tá funcionando. Tá. E aí? Hoje a gente vai começar um novo assunto da álgebra linear, que são chamados produtos internos. Qual que é a motivação para eles? Lembra lá da primeira aula, quando a gente definiu espaço vetorial? Qual que era a motivação? Axiomatizar, algebratizar os vetores da geometria analítica, do ensino médio, física básica, como você quer. Vetores aparecem em todo lugar, a gente quer axiomatizar eles. E, em particular, o que é um vetor? Lembra da definição intuitiva do que é um vetor? Que a gente via no ensino médio, na minha época se via, né? Vocês devem ter visto em geometria analítica, que é no mínimo. Então, um vetor é uma entidade matemática que tem direção, sentido e magnitude. O que quer que essas coisas significam? Um problema é essa palavrinha aqui, magnitude. Por quê? No espaço vetorial, a gente consegue determinar o que é direção e sentido. Por exemplo, dois vetores V e W, a gente pode dizer que eles têm a mesma direção se um deles é múltiplo do outro. E que eles têm, inclusive, o mesmo sentido, se não são só múltiplos um do outro, mas se são múltiplos positivos um do outro. Se V é TW para algum T maior ou igual a zero, ou se W é igual a TV para algum T maior ou igual a zero. Tá? Então, direção e sentido funcionam muito bem só com os axiomas do espaço vetorial, só com as operações normais de espaço vetoriais. Mas quanto à magnitude? Será que existe algum jeito só usando a estrutura de espaço vetorial para determinar a magnitude? Então, o que eu quero convencer vocês é de que não. Só com estrutura de espaço vetorial não dá de determinar magnitude de um jeito canônico, de um jeito natural. Por exemplo, em RN existe uma noção canônica de magnitude, ou tamanho, né? Tamanho, comprimento, magnitude, são todas palavras que significam a mesma coisa. Qual que é? É o tamanho, comprimento usual de vetores, o tamanho euclidiano ou pitagórico, caso vocês queiram chamar assim, né? Que é dado pela raiz da soma dos quadrados das coordenadas, das entradas do teu vetor de Rn. Tá? Então, em Rn, que é um caso bem particular, a gente tem uma coisa mais ou menos canônica, né? Mas não está usando só a estrutura de espaço vetorial, está usando a representação dos vetores como duplas ordenadas de números reais. Então, por exemplo, num caso extremo, num lado oposto, no caso bem não trivial, né? E para funções reais a valores reais. Será que existe algum jeito natural, canônico, que todo mundo vai concordar que é o melhor jeito de determinar tamanho de função? Por exemplo, função delta de Kronecker, né? Que está desenhado aqui, o gráfico dela está aqui. Qual que é o tamanho dela? Eu te pergunto. Alguém vai dizer, o tamanho dela é 1 porque ela é diferente de 0 exatamente num ponto. O outro vai dizer, o tamanho dela é 0 porque ela é 0 quase sempre, né? Alguém pode dizer, o tamanho dela é 1, mas por uma razão diferente, porque o valor máximo dessa função é 1. Daí eu pergunto, legal, e se a gente combinar essas funções de Kronecker? Kronecker de 0 multiplica por meio e subtrai a Kronecker de 1. Né? É uma função ainda real, a valores reais. Só que as pessoas daí vão discordar sobre qual é o tamanho delas. Uma vai dizer o tamanho é 2, porque ela é diferente de 0 em 2 pontos. Outra vai dizer ela ainda tem tamanho 0, porque é diferente porque ela é igual a 0 quase sempre, exceto só em 2 pontos. E a outra vai dizer o tamanho é 1, porque em módulo o valor máximo alcançado por ela é 1. Né? Ela alcança menos 1 aqui, ignora o sinal, alcança 1. Então, olha só, as pessoas vão discordar sobre qual o tamanho dessa função. E são 3 noções mais ou menos naturais. Né? Pior ainda, qual a magnitude, qual o tamanho de uma função que quase nunca é 0. Por exemplo, função módulo de x. Qual o tamanho dela? Eu te pergunto. Né? Existe algum jeito natural? Óbvio que todo mundo vai dizer, esse é o tamanho da função. Não tem. E qual a magnitude de umas funções mais estranhas? Por exemplo, função característica dos números racionais. Ela é quase sempre igual a 1, mas também é quase sempre igual a 0. Ela é 0 numa quantidade infinita e densa de pontos, e também é 1 numa quantidade infinita densa de pontos. Qual o tamanho dela? É quase sempre 0, mas quase sempre 1. E aí? Então, isso aqui indica que, em geral, para nós termos uma noção apropriada de tamanho, a gente tem que adicionar essa estrutura de tamanho no nosso espaço vetorial.
Então, como que isso pode ser feito? De novo, vamos voltar para o caso clássico lá da GA, da geometria analítica, e tentar ver o que dá de axiomatizar naquele caso. Por exemplo, lembra do que era o produto escalar? Por exemplo, em R2 ou em R3? Então, vamos arrumar aqui. Produto escalar em R2 ou R3? Né? Era uma coisinha algébrica, um produtinho, que satisfazia a seguinte propriedade. O produto de um vetor U com um vetor V é o produto dos tamanhos euclidianos dos vetores com o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Tá? Então, é uma coisa relativamente algébrica que está relacionada com essas propriedades geométricas, com tamanho de vetores e, inclusive, com ângulo entre os dois vetores. Então, legal, a gente quer botar mais geometria dentro da álgebra linear, dentro dos espaços vetoriais. Vamos não tentar axiomatizar só magnitude ou ângulo, vamos axiomatizar isso aqui, produto escalar. Tá? E isso é o que a gente chama de produto interno. Então, produto interno em espaço vetorial é uma função que pega dois vetores do teu espaço vetorial e nos dá um número real. E ela é normalmente denotada usando essas chavezinhas aqui, estranhas, né? Esses sinais parecem um sinal de maior ou menor meio esticado para cima. Essas chavezinhas. De novo, tem notações variadas, pessoas que usam parênteses e tal. A gente vai usar essas chavezinhas. E aqui não é qualquer função, mas ela tem que satisfazer algumas propriedades. Ela tem que ser linear na primeira entrada. Eu vou chegar nesse ponto, vou discutir mais isso daqui a pouco. Mas o que isso significa? É praticamente uma distributividade à esquerda, né? Distributividade à esquerda do produto. Se pensar nisso como produto de U mais alguma coisa com um vetor B, isso dá o quê? Distribui o produto com vetor B, aplica a regra do chuveirinho, faz B vezes U, mantém a ordem, né? Sempre mantém a ordem. B vezes U mais B vezes o que está na direita. E é isso aqui. E esse escalarzinho acabou saindo também de dentro do produto escalar, ou produto interno, desculpa. Então, isso é a linearidade na primeira entrada. A gente tem simetria, produto de U com V e de V com U dá a mesma coisa, só que daí é meio que uma comutatividade, certo? Só que como isso não é uma multiplicação de vetores de V que resulta em vetores de V, a gente diz que essa função ela é simétrica, tá? E não comutativa. É só tecnicalidade. Mas, além disso, ela também tem que ser estritamente positiva ou não degenerada, também é dito. Que o produto interno de qualquer vetor consigo mesmo é sempre não negativo e ele é zero, sem somente ser, você faz o produto de zero com zero. Isso vai ser visto daqui a pouquinho também, mas o axioma é que para qualquer vetor não nulo, o produto dele com ele mesmo é estritamente maior do que zero. Ok? Então, se o produto de um vetor V consigo mesmo é igual a zero, o vetor obrigatoriamente é o vetor nulo. Então, vamos só discutir um pouquinho essa linearidade na primeira entrada que estava aqui. O que ela quer dizer? Olha só, se a gente pegar o produto interno e fixar a segunda entrada como um vetor B, a gente só faz sempre produto interno de vetores de V com esse vetor fixo B. Deixa a primeira entrada variável e a segunda entrada fixa. Isso define uma função, né? F de V, que faz o produto interno de V com o nosso vetor fixo B. A linearidade na primeira entrada significa exatamente que essa função que só vê a primeira entrada como variável, a segunda entrada como fixa, ela é sempre linear, tá? O que seria verificar que essa função é linear? Seria verificar que isso aqui é igual a isso aqui para quaisquer U e V, mas usando essa definição, a gente reescreve esses Fs em termos do produto interno e o axioma da linearidade na primeira entrada diz que isso aqui é sempre igual. Essas duas expressões são sempre iguais, então essas duas expressões são sempre iguais, o que determina que a função f é sempre linear, tá? Então, primeira entrada variável determina a função linear. Isso é linearidade na primeira entrada. Só que a simetria, ela implica que produtos internos também estão lineares na segunda entrada. Se fixar a segunda entrada e olhar para a função que faz o produto com essa entrada, só que agora na segunda entrada sendo variável, também determina uma função linear. Tá? Então,
Produtos internos são tanto lineares na primeira quanto na segunda entrada, por isso a gente comumente diz que eles são bilineares, tá? São lineares duas vezes, caso queira, tanto na esquerda, tanto na primeira entrada quanto na segunda entrada. Em particular, funções lineares sempre levam 0 em 0, né? É algo que a gente já verificou faz muito tempo atrás. Então, em particular, produtos internos de qualquer vetor com 0 também vai dar sempre 0. É aquela regrinha de sempre. Produto com 0 sempre dá 0 do domínio apropriado, certo? Produto do vetor 0 com qualquer outro vetor dá um número 0. Então, alguns exemplos de produtos internos. Produto usual dos números reais, na verdade, ele pode ser visto como um produto interno. E daí, usando aquela interpretação que linearidade é praticamente uma distributividade do produto com a soma, simetria é uma comutatividade e a positividade é uma espécie de não degenerescência. Então, para verificar que o produto usual dos números reais é um produto interno, é só usar a definição aqui, as propriedades das operações com números reais, a distributiva, a comutativa, a multiplicação, né? Então é trivial. A gente já fez um monte de verificações desse tipo de coisa quando verificava que funções eram transformações lineares ou que certos subconjuntos eram subespaços. É o mesmo tipo de conta, até. Ok? A positividade estrita é um pouquinho mais fina, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, mas é o seguinte, para os números reais, se x é um número não nulo, então produto de x com x é o quê? X ao quadrado. E a gente sabe, ou pelo menos deve saber, devia saber, que x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero e que é igual a zero, sem somente ser x é igual a zero. Ok? Então a positividade estrita vale. Se x é diferente de zero, produto de x com x é maior do que zero. Ok. E o produto interno usual de Rn, que é simplesmente a generalização do produto escalar de R2, é feito daquele mesmo jeito. Você pega dois vetores, quer calcular o produto interno deles. Produto usual, né, o canônico. Você multiplica os vetores entrada a entrada e soma os resultados. Mesma coisa que R2 ou R3. Tá? Notação de somatório aqui no fim, com reticências aqui no meio. Eles determinam a mesma coisa. E daí, para verificar que é um produto interno, é bem parecido com verificar que o produto de R é um produto interno. Só que tem uma soma de produtinhos aqui, a gente tem que reordenar a soma em um passo a mais, tá? Mas, no fim, nada muito mais complicado. A gente já fez coisas mais complicadas do que isso. A simetria fica como exercício mais trivial ainda. Tá? A positividade estrita, de novo, é bom parar um pouquinho, porque tem essa coisa de somar quadrados, depois somas, quando que quadrados são zero, né? Vamos só ver o que acontece. Se x é um vetor não nulo, o que é produto de x com x? É isso aqui, por definição, né? Aí olha só, o que eu tenho? Eu tenho soma de um monte de quadrados, e a gente sabe que quadrados são sempre números não negativos, tá? Mas se x é diferente de zero, eu quero que isso aqui seja positivo, não só não negativo, eu não quero que seja nem zero. Como que a gente faz? Bem, se o vetor é não nulo, o que isso significa? Que alguma entrada dele é não nula, tem alguma entrada mais especial. Daí, olha para essa entrada e vê o quadrado dela. Né? Olha o índice J, a entrada J, que é não nula, e vê o quadrado dela. Como ela é não nula, xj ao quadrado é positivo. Então, no fim, a gente vai ter uma soma de um monte de números então, não negativos, com pelo menos um deles sendo estritamente positivo. No fim, essa soma aqui ela vai ser estritamente positiva quando x for diferente de zero. Ok? Então, aqui é a verificação de que o produto interno usual de Rn é de fato um produto interno, e ele tem outros nomes, é chamado simplesmente de produto escalar, em inglês é chamado de dot product, tipo produto pontual, produto ponto, caso queira traduzir, não tem nenhuma tradução muito boa. Também, que eu conheço pelo menos, às vezes chamado de produto interno canônico, produto interno padrão, produto escalar usual, produto comum, produto euclidiano, de Rn, produto pitagórico, já vi também, de Rn. Tudo a mesma coisa, tá? A gente vai
simplesmente chamar de produto escalar ou produto escalar usual, para ser até um pouco repetitivo. É o produto normal de RN, nada muito estranho. Tá? E ele também se denota com um pontinho, que nem muitas vezes é feito em geometria analítica. E também, quando nós escrevemos os vetores como linhas ou colunas, principalmente ao botar em algum programa, por exemplo, MATLAB, Octave, né? Também dá de determinar o produto interno usual do seguinte jeito, com produtos de matrizes. Por exemplo, se os vetores forem escritos como colunas, quem que é a transposta de um vetor? É uma matriz linha. E o produto dessa matriz linha com essa matriz coluna é exatamente o produto escalar usual dos vetores que estão sendo representados por essas matrizes, tá? E a ideia aqui tem que tomar um pouco de cuidado só se você está representando os vetores como linhas ou como colunas. Se eles forem representados como colunas, isso aqui que eu selecionei da formulinha para o produto escalar desses dois vetores. E se eles forem representados como linhas, aqui é como colunas, tá? Não sei se foi linhas ou colunas, aqui é como colunas. E se eles forem representados como linhas, essa aqui é a formulinha que a gente tem para o produto escalar dos vetores. Ok? Então, toma cuidado com a representação de vetores de Rn. E alguns, agora, produtos internos não canônicos. Existem outros. Tá? Por exemplo, isso aqui. Vamos tentar verificar que isso é um produto interno. De novo, o problema sempre se resume à positividade. É fácil verificar que isso é simétrico, que é linear na primeira entrada, tá? Que é linear aqui nos vetores x1 e y1, tá? Não é que ele é linear na variável x1. Ele é linear nessa entrada inteirinha aqui, tá? Mas, de novo, não é muito difícil. O problema é sempre verificar a positividade estrita, tá? Então, vamos lá. Qual que é o produto interno de um vetor consigo mesmo, de R2? Usa a expressão aqui para os vetores iguais. E um jeito que funciona muito bem é a gente fatorar essa expressão. Isso aqui é uma expressão polinomial em duas variáveis, pode ser fatorada. E como que a gente fatora isso? Fatora variável a variável, né? Esse é um jeito que funciona, é factível normalmente. Então vamos fatorar a variável x. Por exemplo, junta tudo que tem x de um lado, aqui tem quase um quadrado perfeito, completa o quadrado e toma cuidado com o que aparece para fora. Tem que saber completar quadrados, pelo menos, tá? Algo que eu também espero que vocês saibam fazer. Completa o quadrado, reescreve isso aqui, ou melhor, essa parte inteira aqui, que eu não consigo selecionar, como essa expressão inteira aqui. A gente completou o quadrado, agora tem uma combinação de y quadrados ali no fim, faz a combinação, chegou nisso aqui no final. Legal, olha só o que a gente tem. A gente tem um número ao quadrado vezes um número positivo, mais um número ao quadrado vezes outro número positivo. Tudo um monte de quadrados combinados com números positivos, né? E somas. Obviamente, sempre dá números não negativos. E olha só, e quando que isso aqui é igual a zero? Isso é igual a zero se somente ser esses quadrados aqui. Eles são iguais a zero se somente ser y ao quadrado igual a zero, ou seja, y igual a zero e isso tudo aqui, x mais 4 terços de y ao quadrado igual a zero. Que significa que x tem que ser menos 4 terços de y, mas se y for zero, significa que x é zero, né? Então, isso aqui é sempre não negativo e é igual a zero sem somente ser x e y são iguais a zero, que determina a positividade estrita desse produto interno, tá? Ah, mas legal, então esse é sempre o jeito que funciona? Bem, é sempre um único jeito de verificar isso? Não. Você pode fatorar primeiro a variável x, ou pode fatorar primeiro a variável y também. Essa seria uma outra possível expressãozinha parecida, que tem uma combinação positiva de números ao quadrado, né? Mesmo tipo de argumento vai funcionar, pode ter alguma combinação estranha, você olha para diferentes partes da tua expressão antes e chega numa coisa mais estranha aqui, que tem vários termos ao quadrado, mas enfim, você pode ter várias fatorações diferentes e todas elas vão funcionar. Só que o importante é você ter sinais de mais entre esses múltiplos positivos de quadrados, tá? E daí alguém pode dizer, então olha só,
Bem, é positivo porque aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é positivo. Então, obviamente, isso é um produto interno. Não é assim que funciona. Por exemplo, essa função, que é, de novo, uma combinação bem parecida com essa aqui, eu faço combinações das entradas dos vetores, multiplico por números positivos e somo os resultados. Isso não é um produto interno, porque não é estritamente positivo. Olha só, qual que é o produto de xy com xy? Fatora, chegou nisso. Apareceu um sinal de menos, o que é um problema. Por quê? Aqui, essa parte, embora seja positiva, pode ser zero, ou pode ser muito pequena, enquanto essa parte aqui, que é positiva, a gente está tirando, pode ser bem negativa, pode ser um número negativo grande, né? No fim, isso aqui pode ser um número pequeno menos um número grande, dá um número negativo, não dá positivo. E, de fato, um jeito de fazer isso vamos tentar fazer isso aqui ser igual a zero e isso aqui ser igual a 1. Então, fica 0 menos 1. Produto, entre aspas, de x com x dá menos 1. Por exemplo, isso é obtido para esse vetorzinho aqui, tá? Então, esse não é um produto escalar em R2. Tá, mas para ser um produto escalar, a gente sempre tem que ter números positivos aqui. Alguém pode perguntar, né? Também não, pode ter números negativos, aparecendo coeficientes negativos aparecendo na tua expressão. Por exemplo, essa expressão aqui. De novo, o problema para verificar aqui se o produto interno é a positividade, faz as faturações e chegou. Combinações positivas de quadrados. É sempre não negativo. E também é zero, se somente se esses quadrados são todos iguais a zero. Se y é igual a zero e se x é 4/5 de y, ou seja, 4/5 de zero, se x também é zero. Ok? Então, isso aqui, essa expressão também determina um produto interno em R2. Que é um produto interno diferente do usual e também um produto interno diferente desse primeiro exemplo. E tem um produto interno que é bem importante para funções contínuas. Aqui vamos restringir a funções contínuas, tá? Mas que ele é dado pela integral, é parecido com o produto interno usual de Rn. Só que ao invés da gente multiplicar a entrada depois somar, o que a gente faz, qual que é o análogo de somar as entradas de uma função? É tomar integral, né? Então a gente multiplica as duas funções entrada a entrada, ponto a ponto, e depois integra sobre o nosso domínio. Isso aqui é um produto interno, de fato, sobre o espaço das funções contínuas no dado domínio, no caso intervalo 0 fechado, que é chamado de produto L2. Ele aparece bastante em partes mais avançadas de cálculo e análise, certo? Então, só para dizer, produtos internos aparecem também em dimensão infinita. Eles são úteis, embora eu não possa entrar muito em detalhe agora. Então, a gente vai chamar de espaço com produto interno simplesmente EPI, para não ter que ficar escrevendo essa expressão inteira o tempo todo. É um espaço vetorial munido de um produto interno. Ou seja, você dá o espaço vetorial e fixa um produto interno sobre ele também. Dá um produto interno fixo. Tá? Então, é mais estrutura do que somente a de espaço vetorial. A gente chama isso de um espaço com produto interno. Ele vem junto, vem agarradinho, carregando o produto interno. Tem uma propriedade interessante que produtos internos também servem para a gente distinguir vetores. No seguinte sentido, dois vetores em um espaço com produto interno são iguais, V e W são iguais, sem somente ser o produto de V e produto de W com quaisquer vetores do nosso espaço vetorial V são sempre iguais. Certo? Se sempre que eu faço produto de V com X e o produto de W com X, não importa quem seja o X, esses dois produtos vão dar iguais. Então, isso aqui diz que o produto interno ajuda a gente a distinguir vetores do espaço vetorial. Uma direção desse teorema é fácil, né? Porque se V é igual a W, a gente pode substituir V em qualquer fórmula, qualquer expressão que tenha W, né? Pode substituir V por W, W por V, conforme você queira. E essa implicação aqui ela é trivial. A outra, que é um pouquinho mais interessante, como que a gente mostra que coisas são iguais, qual que é o axioma de produto interno que tem algo a ver com igualdade, é a positividade estrita, né? Então, se essa condição aqui é satisfeita, a gente pode passar esse termo, por exemplo, para a esquerda, usar a bilinearidade, a linearidade na primeira entrada, no caso,
para reescrever a diferença disso com isso como isso aqui. É o produto interno de V menos W com X, né? Essa expressão é equivalente, essa igualdade é equivalente a essa igualdade. Tá? Se isso vale para todo X, em particular, vale com X a diferença de V com W. E a gente usa fx, olha só. Se isso aqui vale, então isso aqui vale. Produto interno de V menos W com V menos W igual a zero. Positividade estrita se aplica, diz que V menos W é o vetor nulo, ou seja, V é igual a W. Tá. Então, isso aí por enquanto. Certo. E eu queria também falar que nós vamos ficar assim, não vamos sempre ficar escrevendo que esse símbolo aqui determina o produto interno do espaço vetorial do EPI, dado, certo? Então eu digo, se é um EPI, se V é um EPI, é um espaço com produto interno, a gente vai usar esse símbolo aqui para escrever o produto interno dele, certo? Então, o que mais temos? Dado um produto interno, a gente faz definir normas do mesmo jeito que nós fazemos no espaço euclidiano usual, com o produto interno usual de Rn. A norma de um vetor V de um espaço com produto interno é dada pela raiz do produto interno de V consigo mesmo, pela parte da positividade, né? Produto interno de V com V é sempre não negativo e a gente pode tomar a raiz dele. E isso define a norma. E a raiz de um número não negativo também é sempre não negativa, certo? Então a norma de um vetor é sempre o número não negativo. Isso é o que a gente pensa como sendo a magnitude de um vetor. E a gente diz que o vetor é unitário com respeito ao certo produto interno, ou dentro do nosso espaço com produto interno, se a norma dele for igual a 1. E é importante também frisar que um vetor ser unitário depende do produto interno sob consideração. A norma depende do produto interno sob consideração. Um vetor pode ser unitário com respeito a algum produto interno, mas não ser unitário com respeito a outro produto interno. Ok? E daí, um dos principais teoremas nessa parte da matéria é a chamada desigualdade de Cauchy-Schwarz, que diz o seguinte: se V é um espaço com produto interno, então para quaisquer dois vetores U e V de V, vale que o produto interno de U com V é menor ou igual do que a norma de U vezes a norma de V. Ademais, essa desigualdade vale com um módulo na esquerda. O módulo do produto interno de U com V é menor ou igual ao produto da norma de U com a norma de V. E além disso, vale uma igualdade aqui, C, somente C. U é múltiplo de V, aqui tem um errinho de digitação, U é múltiplo de V ou V é múltiplo de U. Certo? Então, além de ter uma desigualdade, a gente pode determinar quando que ela é válida. Ok. Então, essa última parte aqui tem uma implicação que é trivial. Se U é múltiplo de V, então dá de verificar a igualdade dos dois lados da equação, da inequação aqui. Mas a gente vai fazer essencialmente essa conta mais para frente. É só aplicar a definição de norma, tá? Não tem nada demais. Então, vamos deixar mais para frente. Vamos focar em provar a desigualdade. Tá? Bem, vamos tirar um caso trivial da frente, que é o seguinte: se V é zero, então os dois lados dão zero. A norma de V dá zero, usa a definição de norma, verifica que é zero. E também o produto interno de U com V dá zero. Os dois lados dão zero, e no caso em que um dos vetores é zero, vale a igualdade, é tudo trivial. Tá? Então a gente supõe que pelo menos o segundo vetor é não nulo. Qual que é a ideia? Daí tem uma ideiazinha aqui, que não é trivial. O que a gente faz é considerar a reta que contém a ponta do nosso vetor U e que é dada na direção do vetor V. Ou seja, essa reta tracejada aqui. E a gente pega os pontos dessa reta e calcula a distância para a origem, calcula a norma deles. E por que isso vai ser interessante? Porque, olha só, nesse desenho aqui, bem, se a gente começa no U e tenta se aproximar da origem, a gente tem que andar sobre essa reta aqui,
a gente vai ter norma menor, 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 até chegar bem perto, daí passou do ponto mais próximo da origem, e depois a norma começa a aumentar também. E eu gastei um monte de tempo fazendo todos essas setinhas aqui, então vamos aproveitar um pouquinho. Veja que legal, a setinha se mexe. Tá, então é isso. Como eu disse, a gente vai analisar a norma dos vetores nessa seta, nessa reta, que nós parametrizamos por essa frase aqui, né? Por essa equação, onde t é uma variável real. Mas como a norma está definida em termos de uma raiz, a gente gosta de evitar raízes, né? Então a gente toma a norma ao quadrado. Tá? Então, dado um t real, o que a gente sabe? Que 0 é menor ou igual do que isso aqui. Aqui deveria ser um u também. Então, outro errinho de digitação que eu perdi. Deixa eu anotar o primeiro errinho de digitação, que foi no slide, acho que 21 ou 22. Tá bom. Bem, norma é sempre algo não negativo, quadrado também é sempre algo não negativo, então vale essa desigualdade. Pela bilinearidade do produto interno, a gente pode reescrever isso aqui como isso aqui, e olha só, é uma função quadrática na variável t. Em particular, ela vai ter um ponto de mínimo, e a gente pode tentar ver o que analisar esse ponto de mínimo nos diz sobre o produto interno e norma, porque aparece tanto produto interno quanto norma nessa função quadrática. Esse ponto de mínimo vai ser esse pontinho onde esse segmento preto se encontra com a retinha tracejada aqui, certo? Vai estar relacionado com esse ponto. Então, legal, é uma função quadrática que tem o coeficiente multiplicando o termo quadrático, t ao quadrado, positivo, né? Porque v é diferente de zero, então isso aqui é positivo. E vamos ver qual que é o ponto de mínimo. O ponto de mínimo, mais ou menos fácil de saber qual é, se você lembra um pouco de pré-cálculo do ensino médio, deve ter visto isso, né? Que o ponto de mínimo dessa função quadrática vai ser dado nisso aqui. E a gente calcula, faz essa mesma continha, só que tem nesse ponto de mínimo, né? Faz a mesma continha, chegou nisso aqui isso aqui no final, deveria ser um T0 também. E substitui a nossa escolha de T0 aqui e simplifica a expressão. Chegou nisso aqui. Então, 0 é menor ou igual a isso. Só que, mais ainda do que só desigualdade, a gente também sabe exatamente quando que essa igualdade vale. Então, a norma de um vetor é 0, se e somente C, bem, usa a definição, né? Se e somente C, o vetor é igual a 0. Isso segue da positividade estrita do produto interno. Essa desigualdade é uma igualdade se e somente C. Esse vetor aqui é o vetor nulo. Ou seja, se e somente C, U é um múltiplo de V. E, na verdade, o escalar que está sendo multiplicado por V, ele também está unicamente determinado, né? Então, vamos um pouquinho. Tive que fazer uma pausazinha por causa de um carro passando com som muito alto aqui. Mas, enfim, essa desigualdade sempre vale para quaisquer vetores U e V, e também tem igualdade se e somente C. U é exatamente esse múltiplo do vetor V. Ok, essa é a desigualdade que nós obtemos no final, que pode ser reordenada para isso aqui. E olha só, tem quadrados dos dois lados, né? E sempre que eu tenho uma desigualdade de quadrados, é o equivalente à desigualdade obtida tomando raízes dos dois lados. E daí toma um pouco de cuidado, certo? Tomar a raiz de um quadrado não dá o número cujo quadrado foi tomado, mas dá o módulo dele, ele em valor absoluto. Desse lado aqui, a norma de U e norma de V são não negativas, então não precisa se preocupar com o valor absoluto, mas isso aqui pode ser negativo, então tem que tomar o valor absoluto ao tomar o quadrado. Ok, então essa desigualdade que a gente provou é equivalente a essa, e ela vale C e somente C. É uma igualdade, C e somente C. U é exatamente esse múltiplo de... Ok. Então, vamos ver o que essa desigualdade de Cauchy-Schwarz, que acabou de ser provada, nos diz nos casos que nós já conhecemos um pouco melhor. Por exemplo, em Rn com produto escalar usual, né? Produto escalar usual.
A desigualdade Cauchy-Schwarz diz isso aqui, nada demais. Agora, a definição do produto... até esqueci uns módulos aqui, né? Deveria ser em módulo. Definição do produto interno. E daí aqui eu lembrei de botar os módulos, muito bem. Ela é reescrita desse jeito aqui. Isso aqui é produto interno de x com y e essa é a norma de x vezes a norma de y. Só que aqui, de novo, tem raízes. Se quiser evitar as raízes, toma quadrado dos dois lados, a desigualdade vai ser equivalente, porque ambos os lados são não negativos, então é equivalente a isso aqui. Essa desigualdade é conhecida como desigualdade Cauchy, obviamente. Esse mesmo Cauchy, que aparece no nome de Cauchy-Schwarz, que provou essa desigualdade em 1820 e pouco, quero dizer, no começo do século XIX. A primeira metade do século XIX provou essa desigualdade. E daí, se nós tomarmos o produto L2 no espaço das funções contínuas, intervalos fechados 0, 1, faz a mesma continha, né? O que Cauchy-Schwarz vira exatamente isso aqui. Essa é chamada a desigualdade de Schwarz, que provou ela no final dos anos 1800, no final do século XIX. Então, uns 50, quem sabe até mais anos depois da desigualdade de Cauchy. E daí, essa desigualdade, na verdade, ela vale para mais funções do que só as funções contínuas, tá? E essa demonstração de Cauchy-Schwarz, do caso geral, que nós fizemos, na verdade, é a demonstração que foi obtida por Schwarz. Teve um outro matemático, em 1870 e pouco, entre Cauchy e Schwarz, que provou essa desigualdade, daí em casos mais particulares, usando integral de Riemann, com funções contínuas e tudo, como um caso limite, tomando um limite da desigualdade de Cauchy. Então, não é tão geral quanto a desigualdade de Cauchy-Schwarz que nós usamos, né, que vale em qualquer espaço vetorial, não é nem tão geral quanto a desigualdade que Schwarz obteve, também o teorema que Schwarz obteve. E o nome desse matemático que obteve essa desigualdade no meio de Cauchy e de Schwarz era Bunyakovsky, mas por vezes também Cauchy-Schwarz é chamado de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz, por causa que ele também ajudou um tanto a desenvolver a teoria nessa direção, certo? Mas enfim, o nome mais comum é Cauchy-Schwarz e é o que nós vamos utilizar. Mas vale a pena lembrar que tem mais gente obtida no meio, gente que aparece também no meio da história. Bunyakovsky, ok? E daí, com isso, a gente pode provar algumas propriedades naturais da norma. A norma em um espaço com produto interno satisfaz as seguintes propriedades. Ela é não negativa e ela é 0, 6 somente C. Você tomou a norma do vetor nu. Só o vetor nu tem norma 0. Mas isso aqui é chamado de não negatividade. Isso aqui pode ser positividade estrita ou não degenerescência, que nem nós fazemos para o produto interno. Mas ainda, escalares saem para fora da norma em módulo. E às vezes isso é chamado de homogeneidade em módulo ou homogeneidade absoluta da norma. E, por fim, a norma da soma é menor ou igual à soma das normas. Isso é chamado de desigualdade triangular ou subaditividade, né? Sub porque tem um menor ou igual e aditividade porque relaciona as somas. Mas o nome desigualdade triangular está relacionado com o fato que nós conhecemos da geometria clássica, que diz que se você desenhar um triângulo, então a soma dos comprimentos de dois lados distintos do triângulo vai ser maior do que o comprimento do lado restante desse triângulo, certo? Então, pode ser visto desse jeito, com vetorizinhos dentro do plano, e é exatamente isso que esse fato que eu acabei de falar nos diz. Tá? Então, os dois primeiros fatos são mais ou menos triviais. Bem, a norma é raiz quadrada de alguma coisa não negativa, é não negativo por definição, e a norma ela é igual a 0, 6 somente C, esse terminho que aparece dentro do quadrado igual a 0, pela positividade estrita do produto interno. Isso é 0, 6 somente C, V o vetor nulo. Então, os itens 1 e 2 são mais ou menos triviais. Primeiro segue da definição da norma e também positividade, para estar bem definida, né? E o segundo segue da positividade estreita do produto interno. Então, os primeiros são mais ou menos triviais. O terceiro também não é tão longe disso, usa definição
do que é a norma de lambda vezes V. Bem, é o raiz quadrada do produto interno de lambda vezes V com lambda vezes V. Bilinearidade lambda sai das duas entradas, né? Então sai lambda e depois sai lambda de novo. Sai lambda ao quadrado. Eu tenho raiz quadrada de lambda ao quadrado vezes qualquer coisa. Esse lambda ao quadrado sai da raiz em módulo. Tomem cuidado com seus módulos, tá? Senão as coisas podem não dar certo. Mas ele está em módulo. E o que eu tenho aqui sobrando é exatamente a norma de V. Ok. Então, verificamos o item 3 e o item 4 necessita de Cauchy-Schwarz. Por quê? Bem, usando, de novo, às vezes, como a norma depende de uma raiz quadrada, a gente pode tomar quadrado para evitar essas raízes quadradas, né? E expandindo isso aqui em termos do produto interno, usando a bilinearidade, vira isso aqui. E olha só o que eu tenho. Eu tenho a norma de U ao quadrado, eu tenho a norma de V ao quadrado, mas eu tenho um produto interno de U e V. Eu quero sumir com isso, né? Eu quero transformar isso aqui em algo relacionado a isso. Eu quero sumir com o produto interno de U com V. Eu quero só norma de U, norma de V. Aí aparece Cauchy-Schwarz. Produto escalar de U com V é menor ou igual a norma de U vezes a norma de V. Então, multiplico por 2, positivo, né? Eu mantenho essa desigualdade. E olha só o que ocorre, essa expressão exatamente é o quadrado da soma das normas de U com V. E mais ainda, Cauchy-Schwarz nos diz que essa desigualdade aqui ela vai ser uma igualdade C e somente C. Primeiro, isso aqui tem que ser não negativo e depois U tem que ser um múltiplo de V. Tá? Dá de também inferir um pouco mais, aqui deveria ser V, mas dá de inferir um pouco mais que esses dois termos vão ser iguais, C e somente C. U é um múltiplo positivo de V ou vice-versa. Tá? Então, Cauchy-Schwarz, na verdade, serve até para a gente comparar normas. Olha só, que legal. Tá, mas aqui eu tenho as coisas ao quadrado, né? Então, tomando raiz quadrada e como normas são sempre positivas, isso preserva, não precisa se preocupar muito com módulos, isso preserva a ordem, o fato de tomar quadrados, né? Ok, então é o item 4, a desigualdade triangular. E, dada a norma, a gente pode agora definir a distância entre dois vetores, que é a norma da diferença dos dois vetores. Ok? Escrito em termos do produto interno, é a expressão raiz do produto interno da diferença de V com W com ele mesmo, com a diferença de V com W, é a distância de V a W, e dá de traduzir essas propriedades da norma para propriedades da distância. A norma, na verdade, de um vetor V é a distância do vetor V ao vetor nulo. Né? Por exemplo, se botasse 0 aqui, ficaria V menos 0, é a norma de V. A distância de V ao vetor nulo é a norma de V. E daí dá de traduzir tudo isso aqui em termos da distância e obter essas propriedades aqui. A distância é também estritamente positiva. A distância é sempre não negativa. A distância de dois vetores V e W é 0 se somente seus dois vetores são iguais. Ela é simétrica. A distância de V a W e de W a V é igual. E vale também uma outra versão da desigualdade triangular. Se eu calcular diretamente a distância de U para V, ou se eu calcular a distância de U a outro ponto W, eu faço um contorno, né, pelo ponto W, e depois calcular a distância de W para V, eu vou obter algo maior do que a distância de U para V. Tá? Mas, de novo, nada muito difícil, só usa as propriedades de norma e a definição da distância e obtém essas propriedadezinhas da distância. Ok, e daí eu tenho também que mencionar que qualquer função que satisfaça a essas propriedades é chamada de uma norma no espaço vetorial. Existem normas que não são induzidas por produtos internos. Tá? Então, aqui está a definição explícita, né? E eu peguei esses dois itens e botei juntos em um único item, que eu chamei de positividade estrita. Mas a gente diz que uma norma em espaço vetorial V é uma função do nosso espaço vetorial que pega um vetor e nos dá um número não negativo e que satisfaz as seguintes propriedades. A norma de um vetor é nula, se somente seu vetor é nulo.
ela é absolutamente homogênea, escalares saem para fora da norma em valor absoluto e também satisfaz a desigualdade triangular, exatamente como nós escrevemos ali. Então, nós só vamos nos importar com normas vindas de produtos internos, mas tem normas que são também importantes e interessantes, que não vêm de produtos internos. Por exemplo, tem a norma do táxi em RN, também chamada de norma L1, deve ter algum outro nome, e eu gosto de chamar de norma do táxi, porque tem uma figurinha que a gente pode pensar, que é o seguinte: se a gente estivesse numa cidade plana, né, com todas as ruas bem quadradinhas, paralelas, perpendiculares, uma à outra, que nem nesse desenho aqui, a gente diz que a norma de um ponto da nossa cidade, que está representado no plano, é a distância que um táxi teria que percorrer para levar a gente da origem do plano ao ponto. Ok? Então pensa que é um táxi que não está tentando te passar a perna, ele vai sempre tomar a menor distância para você chegar no seu destino no menor tempo, pagar o mínimo possível, né? E ele pode tem várias opções. Se essa aqui é a cidadezinha, ele pode seguir esse caminho vermelho, mas quem sabe para evitar semáforos ele pode seguir esse caminho azul, ou ele pode seguir esse caminho amarelo por qualquer motivo, né? Não importa qual caminho que seja seguido, vermelho, azul ou amarelo, a distância percorrida pelo táxi vai ser a mesma. Só que ela vai ser maior do que a distância euclidiana, do que a distância usual da origem para o nosso ponto X, tá? Mas, de qualquer jeito, é uma distância bem definida, né? E, formalmente, como que seria definida? Bem, a norma de um vetor de Rn é simplesmente a soma dos valores absolutos das suas entradas, tá? Isso aqui é uma norma também que aparece de vez em quando, útil, que é conhecida como norma do táxi. Tem, de novo, aqui o que eu tenho? Eu tenho soma dos valores absolutos das entradas. Dá de traduzir isso para funções. Qual que seria o análogo das somas das entradas de uma função? Né? Ao invés de soma, toma uma integral. Não só das entradas, mas delas em valores absolutos. A norma L1 de uma função contínua, de novo, por exemplo, no intervalo 0,1, ela é a integral do módulo da função sobre esse intervalo. Ou seja, é a área entre o gráfico da função e o eixo x. E aqui eu não me importo se essa área está acima ou abaixo do gráfico. Eu sempre considero a área como positiva, estando ela acima ou abaixo do gráfico da função. Tá? Então isso é a norma L1, de fato é uma norma que também aparece em análise, em cálculo mais avançado. Tá? E tem uma outra norma também para funções, que é a seguinte, que é chamada norma uniforme, ou também norma do infinito, ou norma do sup, que é definida do seguinte jeito. Então, de novo, parando por causa de barulho de carros, mas a norma do sup ela é definida do seguinte jeito. Pega uma função contínua no intervalo 0,1, o teorema de Weierstrass garante que essa função atinge um ponto de máximo. Né? Então, você diz, a norma da função é simplesmente o valor absoluto desse máximo da função. Se souber o que é um supremo, pode escrever a norma do sup desse jeito. Se não, é exatamente o que eu acabei de falar. A norma do sup, norma uniforme de uma função, é o máximo valor absoluto alcançado pela função contínua, no caso, no nosso intervalo fechado. Certo. Então, o que mais pode ser feito com produto interno? Só voltar para terminar aqui. Essas normas elas não são induzidas por produtos internos, ok? Mas também são importantes. Então, o que mais que nós podemos fazer com produtos internos? Lembra só, produto interno é uma abstração do conceito de produto escalar. E o que o produto escalar satisfaz? É essa formulinha aqui. Produto escalar de dois vetores, por exemplo, de R3, é o produto do tamanho de x, do primeiro vetor, com o tamanho do segundo vetor, com cosseno do ângulo entre os dois vetores. Então, no desenho, poderia ser feito assim. A gente vê para calcular o ângulo entre os dois vetores x e y, dá de desenhar eles, considerar o plano, que contém os dois vetores e que passa pela origem.
e calcular o ângulo dos dois vetores nesse plano, né? Calcular ângulos em planos é uma coisa que a gente sabe fazer. Só que o problema é que tem dois ângulos possíveis, né? Tem o ângulo menor e tem o ângulo maior. Só que a convenção é que nós sempre consideramos o ângulo menor entre 0 e π como sendo o ângulo entre esses dois vetores. Tá? Então, essa formulinha aqui, ela pode ser escrita equivalentemente desse jeito. O ângulo entre os dois vetores é o ângulo cujo cosseno, quando multiplicado pelo tamanho de x e pelo tamanho de y, dá o produto escalar de x com y. Ou seja, θ é o arco cosseno dessa expressão aqui, obtida dividindo isso por isso. Ok? E olha só, aqui tem produto escalar e tamanho de vetores, que nós já temos em espaços com produto interno. Dá de definir ângulos em espaços com produto interno do mesmo jeito. Se V é um espaço com produto interno e dois vetores, Uzinho e Vzinho, são dados, o ângulo entre eles é o arco cosseno do produto interno dos dois vetores, dividido pela norma do primeiro vetor, vezes a norma do segundo vetor. Uma formulinha. E olha só, aqui a gente usa Cauchy-Schwarz para definir isso implicitamente. Por quê? Cauchy-Schwarz que garante que em módulo, isso aqui, o numerador dessa fração é menor ou igual ao denominador dessa fração. É isso que Cauchy-Schwarz nos diz. Então, essa fração inteira nos dá um número entre menos 1 e 1. E, portanto, o arco cosseno desse número está definido. Certo? Então, veja bem, Cauchy-Schwarz por trás dos panos, permitindo que a gente defina mais coisas, mais geometria em cima do nosso espaço vetorial. Ok, então como que se calcula ângulo? Tem um macete que eu vou contar para vocês. É o seguinte, eu dou esse produto interno aqui. Então, o que você faz? Olha para a definição desse produto interno e vamos dizer que eu quero calcular o ângulo entre esses dois vetores. Daí aí vai o macete. Você pega o slide, olha a definição, olha para ela com bastante carinho e aplica ela. Tá? Não inventa muita moda. Só aplica a definição. Então vamos lá, aplicar o macete. Vamos calcular o ângulo entre esses dois vetores. Primeiro, olha para a definição. Legal. O que tem aqui? Tem produto interno de U com V. Então vamos calcular isso. Calcular o produto interno de U com V. Mas tem produto interno. Então o que a gente faz? Substitui isso aqui por U, ou seja, A por 2. Substitui em tudo isso aqui A por 2 e B por 9. Substitui B sempre que aparecer aqui por 9, né? A igual a 2, B igual a 9. E põe V no lugar desse parzinho aqui. C é igual a 5, D igual a 4. Substitui C igual a 5 e D igual a 4. Daí faz a continha, tá? Deu 5.286. Legal, legal. Então, calculamos essa primeira parte. Agora tem que calcular a norma de cada um deles. Como que a norma é feita mesmo? É mais uma parte do macete, né? Dá de voltar lá na definição de norma e ver qual que é a definição de norma. Então, vamos ver. Tá por aqui, ó. A norma é a raiz do produto de um vetor com ele mesmo. Tá, então tem que calcular o produto dos vetores com eles mesmos. Calculo o produto de U com U, de novo, né? Usando a definição do produto interno, e pega a raiz disso. Daí, deu esse valor. Calcula o produto de V com V, dá isso aqui, e pega a raiz. Deu esse valor. Ok, então, já calculamos essas três coisas. Produto de U com V, norma de U, norma de V. O que mais que falta? Daí tem que fazer essa fraçãozinha e tomar o arco cosseno, né? Então, aplica a definição. Olha só. Faz essa fraçãozinha, mesma fraçãozinha do slide anterior, copia igualzinho e pega o arco cosseno disso. Bem, substitui. Produto de U com V, 5.286. Norma de U é 4 vezes raiz de 467. Norma de V é 2 vezes raiz de 1.093. Então, tá aqui uma expressão muito boa, precisa, para o ângulo entre esses dois vetores com respeito a esse produto interno que foi dado. Tá, mas isso não diz muita coisa, né?
porque é um arco cosseno de uma fração que tem umas raízes bizarras embaixo. Não nos diz muita coisa. Joga isso numa calculadora, por exemplo, e vê quanto dá aproximadamente. Dá 0,39, né? Que é o quê? 13% de pi, mais ou menos? Não sei. 0,13 pi é bem pouco. Então, com relação a esse produto interno, esses dois vetores estão mais ou menos na mesma direção. O ângulo entre eles é pequeno. Né? É um modo de se interpretar isso. E é tudo por hoje, pessoal.